A gente estava destacando no início dessa edição, mas é importante reiterar porque atinge muita gente. A história é a seguinte: a cidade de São Paulo decidiu manter a obrigatoriedade das máscaras, pelo menos até o dia 10 de novembro. Sobre isso e sobre outras questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia, eu converso agora com o neurocientista Miguel Nicoleles. Nicoleles, que prazer ter você aqui de volta. Mona Lisa falando. Me ouve bem, querido? Boa noite, Mona Lisa. Ouço bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer revê-la e estar aqui com você. Prazer é todo meu, adoro aprender com você. Ô Nicoleles, a gente conversou tanto, né, em momentos tão agudos da pandemia no nosso país, vou usar essa palavra, fique à vontade de discordar de mim, mas a gente está vendo aí números muito importantes. Por exemplo, o que eu destacava ontem e ainda é notícia hoje, será por um bom tempo, mais de 100 milhões de brasileiros imunizados, né, Nicoleles? Com as duas doses ou com aquela dose única. A gente pode dizer que estamos no melhor momento de enfrentamento à pandemia? O que você acha? Mona Lisa, tudo é muito relativo no enfrentamento de uma pandemia tão complexa quanto essa, né? Sim. Eu, na realidade, comparo esse momento com o que aconteceu nos Estados Unidos quando eles saíram do pico do inverno deles em fevereiro e experimentaram uma queda abrupta de 5 meses até o começo de julho, onde eles tiveram um aumento muito grande da vacinação, chegaram a ter 4 milhões de doses diárias no pico, mas daí o número de doses caiu, a variante Delta chegou no país e haviam bolsões, regiões do país que não haviam sido vacinadas acima de 50% com a segunda dose. E aí nós tivemos a eclosão dessa nova onda que eles ainda estão vivendo agora, né, nesse momento em outubro. Então eu acho que é um momento de equilíbrio instável, onde nós temos bolsões no Brasil com a porcentagem da população com segunda dose abaixo da média nacional, bem abaixo. E hoje, olhando os números em diferentes cidades chaves, que eu sempre olho no Brasil há quase 2 anos, né? Sim. Eu comecei a encontrar surtos iniciais, começos de crescimento de casos, que são preocupantes, porque são regiões onde a vacinação ainda não cruzou 45% para a segunda dose, né? Então é um momento de equilíbrio instável, eu diria, onde nós temos que ter um pouco de sabedoria para como nos posicionarmos, né? Sim, falando em sabedoria, então vamos lá abranger essa nossa conversa com o seu conhecimento, por favor. A gente está mostrando também, Nicoleles, que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu adiar, né, a não obrigatoriedade, então, da máscara na cidade de São Paulo. Diante do que você acabou de me responder, eu concluo, então, que a medida é acertada? Ela é acertada, mas ela deveria ser mantida até pelo menos o final do ano, Mona Lisa. Porque foi exatamente a eliminação do uso da máscara pelo CDC americano que hoje os epidemiologistas consideram um dos fatores chaves na eclosão dessa onda que os Estados Unidos está ainda vivendo. Aliás, é considerado o erro mais crasso do CDC americano em décadas, que foi ir para a televisão e dizer, olha, não precisa usar mais a máscara. Né? Então, eu acho que nós deveríamos manter a máscara até os indicadores epidemiológicos mostrarem que nós saímos dessa crise de verdade. O que não custaria nada, porque não mata ninguém usar uma máscarazinha. Sem dúvida. Quando você fala fim do ano, é exatamente fim de dezembro, ali Natal, Ano Novo, apesar do calendário de festividades tá aí animando tanta gente, por exemplo, Réveillon em tal lugar, Carnaval o ano que vem. Me ajuda a olhar para esse futuro próximo com a cautela que você disse que a gente tem que ter, Nicoleles. Nós cientistas somos sempre muito céticos, né? A gente aprende a sempre navegar passo a passo com dados e tentar ser um pouco mais objetivo que a média da população, né? O prefeito do Rio tinha programado uma festa para setembro de 4 dias, teve que cancelar, né? Porque era óbvio que havia um surto no Rio de Janeiro e não poderia fazer. Eu não acho seguro falar em normalidade do carnaval, nem das festas de final de ano ainda.
Tem uma matéria do Economist que acabou de sair, um amigo acabou de me mandar aqui no WhatsApp, dizendo que eles acreditam que a normalidade na Inglaterra vai ser em 2025. Você tem uma ideia como as pessoas estão sendo cuidadosas, porque a Inglaterra ontem cruzou 42 mil casos novamente. Tá? Então, é algo que mostra para nós que a dinâmica desse vírus é muito mais complexa do que a gente imaginava quando essa pandemia começou. E ela foi se transformando em algo ainda mais complexo, a ponto de um país como os Estados Unidos, que começou a vacinação muito antes de nós, entregou muito mais vacinas por dia do que nós, ter atingido, algumas semanas atrás, 300 mil casos e 3 mil óbitos novamente por dia. Então, é uma questão de um piscar de olhos para a variante Delta achar grupos de suscetíveis, como jovens, crianças, idosos que tomaram a vacina no começo do ano e já estão sem anticorpos, por exemplo. Apesar, Nicoleles, que se a gente olhar para grande parte da população brasileira, até no que as pesquisas apontam, as pessoas são a favor da vacina, né? Parece Sim. que o movimento anti-vacina aqui no Brasil fica restrito ao Palácio do Planalto, por exemplo. Não, é uma das grandes notícias da pandemia, as mais positivas, é que mais de 95% dos brasileiros estão dispostos a tomar a vacina. O problema, Mona Lisa, é que se você olha diariamente, você tem milhões de doses aprovadas pela Anvisa aqui em Guarulhos que não são distribuídas. Chegou a ter 14 milhões de doses aqui guardadas no aeroporto de Congonhas, que tinham sido liberadas pela Anvisa, mas que não foram distribuídas. E a nossa média de vacinação por dia vem caindo. Vem caindo. Nós chegamos próximo de 3 milhões, mas ao invés de cruzarmos e mantermos essa barreira, que era a nossa grande defesa, nós estamos caindo. Então, eu concordo plenamente com você que o povo brasileiro está de parabéns em aceitar a vacina e aceitar a ciência na sua maioria, né? A extrema maioria, mas as nossas lideranças, algumas delas, principalmente no governo federal, ainda continuam insistindo num negacionismo bizarro, né? Exato. E eliminar a máscara, Mona Lisa, me perdoe, eliminar a máscara nesse momento seria um crime, mais um crime contra o povo brasileiro. Sim, Nicoleles, você falou agora que os cientistas, então, são mais céticos. Esse seu ceticismo também está baseado em números, por exemplo, que eu acabei de passar no começo da nossa conversa. O nosso país registrou hoje mais de 500 mortes, então, em 24 horas por causa da Covid, números do Ministério da Saúde. E se a gente olhar o número de casos de ontem para hoje, aí é bem impressionante, sim. Ainda 14 mil. Mona Lisa, eu nem acredito nesses números, desculpe. Você acha que são piores, é isso? Sim, eu acho que são piores. Hoje, por exemplo, várias cidades de São Paulo, Minas Gerais e outros estados não reportaram dados por causa de, novamente, problemas de pôr os dados no site, fazer o upload dos dados no site do Ministério da Saúde. Isso vem acontecendo há semanas. O portal da transparência do Registro Civil Brasileiro, que eu sigo todos os dias, a primeira coisa que eu faço de manhã é logar no portal e ver os números de óbitos, né, que tem ocorrido no Brasil. Há poucas semanas, ficamos 3 semanas sem dados atualizáveis. E quando eu fui olhar agora, né, hoje, por exemplo, nós já passamos de 1.400.000 óbitos por todas as causas no Brasil, quando a média histórica antes da pandemia era 1.200.000. Ou seja, antes de completarmos 10 meses do ano, nós já passamos mais de 200.000 óbitos da média histórica brasileira. E o registro civil, quando você olha, não bate com esses dados que nós estamos vendo diariamente, entendeu? Sim. Então, existe uma subnotificação dramática aqui no Brasil, e eu, sinceramente, não estou sozinho, vários colegas que nós conversamos todos os dias continuam achando que nós temos um problema grave nesse momento de dados, para ter um retrato fidedigno. E mesmo que você acredite nesses números piamente, novamente, você olha para Teresina, para Brasília, para Santos, aqui em São Paulo, e você começa a ver crescimentos de casos que são preocupantes.